quero falar de um assunto muito sério, porque vamos falar de atropelamento. Vários atropelamentos que, infelizmente, resultam em morte no Distrito Federal. E tem chamado muita atenção, né? Porque, infelizmente, as vítimas geralmente têm sido pessoas idosas. Idosas. Só nesse ano foram 9 casos. A gente vai acompanhar a reportagem da Jéssica Nascimento agora, dá uma olhada. 37 pessoas. Esse foi o total de vítimas de atropelamentos fatais que aconteceram de janeiro a junho deste ano só aqui no Distrito Federal. Desses, 9 tinham mais de 60 anos. Adão Crispim, de 83 anos, foi morto enquanto atravessava uma faixa de pedestres. O atropelamento aconteceu neste local onde nós estamos, aqui na QNL 11 de Taguatinga, bem nessa faixa de pedestres. A vítima, o seu Adão, era um homem de 83 anos e, apesar da idade, ele ainda dava aulas de futebol como técnico. E ele estava justamente atravessando a faixa para chegar até essa quadra de esportes onde ele sempre dava aula. Era muito querido pelos alunos, inclusive esse atropelamento foi visto pelas crianças que ficaram ali desesperadas. Segundo testemunhas, o seu Adão atravessou aqui essa faixa, deu sinal de vida, como fazia sempre. Assim que os carros pararam, ele começou a atravessar. Só que ele não contava, no meio do caminho, ele seria então atingido por um motorista de 18 anos de idade, que sequer tinha essa carteira de habilitação. O seu Adão foi pego em cheio. O motorista parou, prestou socorro, acionou o corpo de bombeiros. Mas quando o socorro chegou, o idoso já estava sem vida. O motorista, identificado como William de Oliveira Lopes, foi preso no dia do atropelamento. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A família do idoso está desolada e não quis gravar entrevista. Mas os advogados que estão os representando tentam na justiça a mudança da tipificação do crime, que hoje está como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O delegado responsável pela investigação entendeu que aconteceu um homicídio culposo. Porém, a partir do momento que o autor, ele sem habilitação, pegou um veículo, ele assumiu o risco de matar. Então, ele assumindo o risco de matar, o assistente de acusação entende que ele praticou o dolo eventual, que quando ele assume um risco de matar. A Isabela mora no prédio que fica em frente à via. Ela conta que estava em casa quando ouviu os gritos de socorro. Eu corri para a janela para ver e quando vi, infelizmente já tinha acontecido o acidente, liguei para o bombeiro e eles chegaram rapidamente, para atender, porém já era tarde, o senhor já estava em óbito. Segundo a moradora, casos como o do seu Adão são recorrentes. Para ela, falta sinalização, um pardal, para que os motoristas reduzam a velocidade. Essa via acontece muitos acidentes devido ao pessoal não respeitar as faixas também, e devido à falta de sinalização. Poderia ter mais sinalização, mais pardal, ou então até quebra-molas mesmo, para evitar que o pessoal corra tanto quanto eles estão correndo hoje em dia. No final de setembro, uma idosa de 82 anos também foi atropelada e morta em Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma idosa de 82 anos ignorou a passarela ao lado e tentou atravessar o Pistão Sul em Taguatinga, quando foi surpreendida e atropelada por este carro cinza. O motorista parou para prestar socorro e acionou os bombeiros. 2 ambulâncias e o helicóptero da corporação chegaram no local, que foi interditado pelos militares. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e, infelizmente, morreu no local. Também em setembro, uma idosa de 80 anos não resistiu aos ferimentos. Morreu após ser atropelada na 112 Norte. Olha, essa reportagem é um baita de um alerta. Porque, gente, não adianta. Uma coisa é o que você acredita que você vai conseguir atravessar, que você fala, não, eu ando rápido, eu tenho velocidade, eu tenho disposição. Outra coisa é um carro, é um automóvel, é uma máquina que, impulsionada, ela atinge uma velocidade muito maior do que você imagina. É você olhar, achar que dá e, na verdade, não dá.
Então, meu senhor, minha senhora, esse público que a gente sempre também recepciona e acompanha aqui, fique atento. Não se arrisca no meio da rua. Mesmo quem é jovem, que tem capacidade, às vezes até de explosão mais rápido, às vezes acaba morrendo. Então, por favor, suspeito de ter atropelado o idoso de 83 anos, que a gente mostrou no início da reportagem, ele passou por uma audiência de custódia e foi liberado. O Detran agora informou que vai iniciar novos estudos de engenharia, também ações de educação e fiscalização de trânsito, para evitar que situações como a que vitimou o pedestre na região, infelizmente, aconteça novamente, tá bom? Então a gente tem que ficar atento, tem que falar e tem que explicar. Às vezes a gente tem que ouvir também, não adianta se arriscar no meio da rua. Vai para a passarela, demora mais um pouquinho, mas não se arrisca entre os carros.